Urbanos, pela editora Arte e Letras, e a gente vai saber se ele tem alguma produção nova, mas por enquanto não. Depois a gente pergunta para eles como é que está a produção desse cidadão. E antes de começar as perguntas, eu quero parabenizar o Pedro Costa, porque ontem ele fez uma live sobre a coletânea do Revelações, que é em relação ao nosso grande Fernando Pessoa, onde eu participei, várias pessoas participaram, e ontem foi muito legal, muito bacana, e parabéns novamente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, e sobre várias coisas. Célia, Giovana, galera que está entrando aí, bom dia, obrigado pela audiência, estamos no programa Cruzeiro em Letras, e eu, Mauro Rocha, vou entrevistar Pietro Costa. E vamos começar? Vamos começar. Favor, né? Você já bebeu aí? Já está sentado? Está de boa? Não, que é isso? Já. Tudo certo. Aqui meu cafezinho do lado, tudo certo. Então tá ótimo. Meu querido, é o seguinte, em 2017 você entrou na Academia Cruzeirense de Letras. Como você avalia a sua trajetória e dentro desses 3 para 4 anos que você está, até você se tornar presidente da Academia? Bom, primeiro eu quero agradecer essa honrosa oportunidade de estar aqui na live do Cruzeiro em Letras, iniciativa da nossa CL, tão bem conduzida pelo meu querido confrade fundador da nossa agremiação, Mauro Rocha, né? É um prazer estar aqui, é um prazer também ter a audiência de escritores e escritoras tão queridos, né? Vejo vários amigos, alguns conheço, outros não, mas todos com certeza sensibilizados, né, unidos no propósito de difundir as artes e a literatura, né? Então, primeiro eu gostaria de fazer esses agradecimentos, é uma honra sempre, adoro bater papo, conversar e a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu atribuo à Academia Cruzeirense de Letras, né, realmente um papel essencial na minha vida literária, né? Porque eu escrevo desde a tenra adolescência, né, mas vida literária, eu tinha uma vida intelectual, né, mas eu faço essa distinção entre a vida intelectual e a vida literária, né? A vida literária nesse sentido de interagir com personalidades do meio artístico-cultural, né, escritores e escritoras dos mais diversas vertentes, das várias cadeias do livro, isso eu vim a ter ao conhecer a Academia Cruzeirense de Letras, que abriu essa porta na minha trajetória, né? E eu tenho uma gratidão imensa à Academia Cruzeirense de Letras, que foi o primeiro coletivo cultural, né? A primeira agremiação que eu adentrei, né? Em 2017, o Mauro resumiu bem a minha trajetória, né? Então, eu tenho esse registro a fazer, né, com relação à minha vida literária. A academia tem um papel assim sensível, né? Eu respondi ou faltou algum detalhe, Mauro? Não, por enquanto você está respondendo muito bem. Eu só quero saber como você vê também a sua trajetória pessoal e a da academia. Você está resumindo muito bem, né, dizendo que realmente você chegou em 2017. Mas antes disso, eu queria só falar aqui, porque o Arthur Rodrigues está perguntando quando vai abrir inscrições para a academia para novos membros. Nós não abrimos inscrições, Arthur. Nós fazemos o seguinte, o escritor, normalmente, ele é convidado, né, ou vem com outro escritor, ele participa de uma reunião e de um processo. Se você quiser entrar em contato comigo, com o Pietro, fique à vontade, para você saber maiores detalhes. Mas é isso. Estamos diante do presidente. Se eu falei alguma coisa errada, ele me corrija. Não, tá tudo certo. A gente, o processo resumido é como o Mauro falou, né? O postulante ele manifesta interesse, né? E aí sim a gente avisa que a gente faz uma reunião mensal na primeira quinta-feira de cada mês. E é uma oportunidade, né, do postulante ou da postulante apresentar o seu trabalho, sua biografia, interagir com os nossos membros, né? Nessa reunião que está sendo, por conta da pandemia, está sendo por videoconferência, né? Na primeira quinta-feira. Então, já fica registrado, eu já tenho alguns contatos que manifestaram interesse e tal, já estou falando com eles, explicando esse processo. E agora o Arthur Rodrigues também. Bacana.
ficamos muito honrados aí com o interesse, né? Exatamente, muito mesmo. Bom, e falando sobre a sua trajetória, como é que você vê sua trajetória até agora, Pietro? Porque você é um fenômeno, cara, na boa. Então, não, que não é o acontece? gordo da seleção, mas é um fenômeno. Muito obrigado. O que acontece, Mauro? Eu tenho eu tenho uma visão assim que não sei se ela é singular, mas é uma visão que eu tenho, né? E eu percebo que alguns escritores também coadunam com esse entendimento, com essa percepção. Eu vejo, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o Charlan, tem essa percepção que o livro, né? O livro não é meramente a obra e os autores, autoras, prefaciadores, editores que estão ali inscritos, os seus nomes. O livro é uma rede de relacionamento. Eu vejo além da obra física, né? Eu vejo o livro como uma rede de relacionamento, com potencial de deflagrar grandes parcerias e vínculos, né? Então, quando eu coloco o meu nome numa antologia, eu não estou colocando meramente o meu nome para alguém comprar, ler meu poema e acabou a relação aí. Não, é muito mais do que isso. Eu estou colocando o meu portfólio para, às vezes, algum produtor cultural, não é, algum artista, etc., se interessa e aquilo pode gerar uma parceria. Você entende? Então, assim, eu tenho essa visão da literatura. A literatura não é entretenimento, não é um objeto livro que alguém compra e acabou ali, lê o poema, lê a crônica e se encerra ali. Não é aquela coisa efêmera, passageira, não. É muito mais do que isso, é um diálogo, é uma proposta de diálogo, é uma conexão. Então eu trabalho nessa perspectiva. Eu acho que eu cresci um pouco por causa dessa visão. Realmente eu cresci um pouco, né? Principalmente usando a meu favor e das parcerias que estão conosco, as redes sociais, né? As redes sociais têm um potencial incrível de conexão entre as pessoas, né? É fantástico. Eu vinha nesse tempo de pandemia, eu conheci muita gente, não só aqui do Brasil, mas também de outros países, principalmente da América Latina, Portugal, né? E a poesia, a literatura é um idioma universal, né? Porque ela está a falar, ela está a pronunciar sobre questões intrínsecas ao ser humano, à humanidade, à vida social, à cultura. E todos nós, independente de credo, sexualidade, origem, nacionalidade, todos nós temos esses anseios e dilemas em comum. Então a literatura fala diretamente ao ser humano. E isso é fantástico, né? Falar de esperança, falar de amor, falar do que nos indigna, do que nos preocupa, isso é fabuloso, né? Então, eu percebi realmente que a literatura é uma forma de conexão e com as redes sociais essa conexão se ampliou, né? É claro, existem os desafios das redes sociais, a gente não precisa se estender sobre isso, porque todo mundo sabe, né? Os problemas das redes sociais, né? Mas se a gente tiver o discernimento, né? Se a gente tiver sensibilidade e responsabilidade, as redes sociais são sim aliadas nesse processo, né? Então percebi isso, entrei em contato, fui contactado por entidades, por agentes e produtores culturais, agremiações as mais diversas, e as parcerias têm se multiplicado, e eu fico muito honrado e muito feliz com isso. Maravilha. Exatamente, sobre as redes sociais, eu ia te perguntar, e você entrou na conversa, que eu até ia perguntar assim, infelizmente a pandemia tem o seu lado negativo, né, extremo, a gente não pode negar, né, não pode fechar os olhos, mas também temos que saber aproveitar o lado bom, que é o que eu acho que o que você faz, o que eu tento fazer também, que é o lado positivo.
que é mergulhar principalmente nessa questão tecnológica. E eu te pergunto, quais são os projetos literários utilizados dentro da tecnologia que você faz hoje? Fala um pouquinho deles e se tem, por exemplo, algum projeto direcionado a uma literatura mais específica ou algo assim. Como é que você se relaciona e quais são os canais que você utiliza para mostrar o seu trabalho? Pessoal, excelente, excelente pergunta e agradeço que é uma oportunidade de divulgação. Então, atualmente eu tenho uma parceria com a multiartista venezuelana Damelis Castilho, que ela traduz, toda semana ela traduz um poema meu, a gente combina previamente tudo, ela traduz em texto, né? E ela me manda, é muito profissional, muito interessante, ela já tem uma longa trajetória, né? Quem conhece sabe, né? A Damelis tem a versatilidade artística dela, né? Nas várias linguagens, né? Então ela traduz um poema e me manda mais de uma proposta de áudio e eu escolho, ela declama e aí eu produzo o clipe poético, né? Com foto minha, foto dela e uma música instrumental sem incidência de direitos autorais, né? Então é um dos produtos é uma linguagem que eu não gosto muito, mas mas na falta de outra, falta de outra, só para entender, né? É um trabalho, talvez não um produto, mas perfeito, um trabalho que você faz. Perfeito, ótimo, melhor. Um trabalho, não, então, não, é um não dos produto. trabalhos que eu tenho. Isso, perfeito, Mauro. É um dos trabalhos que eu tenho entregue, né? Que eu tenho mostrado para o público, para os nossos seguidores, né? Esse é um dos trabalhos, né? Que a gente tem feito. O outro trabalho, né, que eu tenho feito a partir desses recursos de redes sociais e tecnológicos é de divulgação de toda antologia que eu participo. Eu faço a divulgação no meu blog, né, eu tenho um blog literário, exclusivamente literário, então eu faço todas as antologias que eu participo, que tem o meu nome, eu faço a divulgação da editora, do organizador, dos inscritos e inscritas, né? É uma forma não só de divulgar o meu trabalho, mas de dar visibilidade àqueles que estão comigo, né? Porque é uma parceria. Como eu falei, o livro, né, a literatura é uma rede de relacionamentos. Então é algo que dá trabalho, dá, mas é um trabalho gratificante. Realmente demanda tempo e tudo, mas a gente acaba ganhando desenvoltura na prática e então é algo que eu tenho feito assiduamente, né? Participo de uma antologia. Chegou o livro, eu faço o registro da capa, eu faço o registro da contracapa, não é, dos meus poemas, dos participantes ali e solto no blog. Também é um outro trabalho que a gente tem feito assiduamente, né? Além, é claro, de participar de lives, né? De divulgar o trabalho de autores. Deu uma desandada por conta realmente a gente tem outras agendas além da literatura. E é natural, às vezes, a gente precisa equilibrar, né? Mas eu tenho, toda segunda-feira, deu uma desandada, mas a gente vai retomar em breve. Toda segunda-feira eu apresento no meu perfil do Facebook o Faces da Poesia, né? E ele é replicado no IGTV do Instagram. O Faces da Poesia, ele propõe ser o quê? Uma vitrine para a poesia contemporânea. Então, constantemente eu estou adquirindo livros novos, de poetas da antologias que participo, poetas que a gente acompanha o trabalho, a sua dinâmica de produção nas redes sociais, e a gente faz essa vitrine no Faces da Poesia, né? Que são a proposta é o quê? Aproximar as várias interfaces da poesia contemporânea, né? Construir a partir dali diálogos, parcerias, etc. Às segundas-feiras, né? Às segundas-feiras, às 20 horas, no meu perfil pessoal do Facebook. Ele é replicado no IGTV, ele é também gravado no meu blog e no meu YouTube, né? Basicamente isso. Tem um tributo à imortalidade, que já tem um tempinho que desandou também. O tributo à imortalidade é no meu perfil do YouTube, tá?
ele estava sendo, a gente vai retomar em breve, ele estava sendo às 11 horas de sexta-feira, já também algo mais elaborado, porque é uma homenagem que a gente faz a um ícone da literatura, a uma figura célebre da poesia, né? Nacional e internacional? Ah, tá. Okay. Isso. A gente já fez, por exemplo, do Vinícius de Moraes, já fizemos do Drummond, do Manuel de Barros, estrangeiro também já fizemos, aqui me foge a memória agora, mas já fizemos também. Virginia Woolf, se eu não me engano, acho que já fez também, né? Sobre a Virginia Woolf. Virginia foi nos Caminhos da Palavra, né? Ah, foi nos Caminhos. E tenho também, bem comentado, né? Ótima sua intervenção. E tem os Caminhos da Palavra, que ele pertence à programação do nosso Cruzeiro em Letras, né? O Cruzeiro em Letras, ele tem os quadros dos acadêmicos da ACL e tem entrevista conduzida pelo nosso confrade Mauro Rocha, que está aqui conosco, né? Que é aos sábados, às 11 horas, e os quadros geralmente, né, durante a semana, às 20, né, Mauro? Isso, 20 horas durante aqui, a semana. Nesse canal. Isso. Né? É um repertório variado, galera, muito interessante, de artes e literatura, vale a pena prestigiar. E os Caminhos da Palavra, né, a proposta dos Caminhos da Palavra já é algo mais audacioso mesmo, de trazer temáticas interessantes para a formação tanto do leitor como do escritor. Já resenhei livros, né? Já comentei sobre obras e várias outras coisas. Então, os Caminhos da Palavra têm esse intuito mesmo de formação literária, né? Maravilha. Foi nesse contexto que a gente fez a resenha de uma obra da Virginia Woolf, né? Também do Cervantes, teve várias coisas já. Os Caminhos da Palavra já teve várias edições, né? Então, em resumo, é isso. Resumindo, pergunta ampla aí, né? A gente teve que com certeza, não, mas você está certo. A pergunta era exatamente para isso mesmo, para saber, para a galera entender e saber quais são os canais que você está, né? Porque eu acho interessante pra caramba. Quando eu crescer, eu quero ser que nem esse rapaz, você pode ter certeza. Gentileza. E o Elias está dizendo aí, admiração por esse meu amigo de infância. Muito sucesso, o Elias Pietro. Freitas, você merece grande amigo de infância. Exato, tá mandando um recado aí, legal. Forte abraço. A Célia está dizendo que é maravilhoso os programas. Bom, galera, é o seguinte, nós estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras, entrevistando o Pietro Costa, que é presidente da Academia Cruzeiro em Letras, e um grande escritor aí. E eu te pergunto o seguinte, você é formado em Direito, isso. E os seus textos apresentam uma linguagem extremamente refinada. Isso não só eu que falo, eu já ouvi muitos falarem disso, como a literatura do Pietro é refinada. A pergunta é o seguinte, o erudito fala mais do que o popular? Então, o que acontece? Excelente pergunta, mais uma pergunta perspicaz, interessante mesmo. Você tinha me alertado ontem. Mas eu tomei um vinho, acho que a gente está. O vinho ajudou um pouco mais descontraído. Então, eu sou formado em Direito, né, e o Direito ele tem muito. Ele tem muitas influências culturais, né? O Direito é um discurso multifacetário, né? Ele tem elementos da filosofia, da psicologia, da própria sociologia também, né? Então, inclusive, a minha aproximação com a literatura, ela se deu de uma forma mais intensa no contexto da Faculdade de Direito. Isso eu já falei outras vezes, né? Então, eu tenho essa gratidão ao direito, né? Porque o direito não é meramente legislação, não é meramente jurisprudência, é muito mais do que isso. O direito está ligado, não é, à humanidade, né? Aos conflitos humanos, né? E isso tem todo uma referência, né? Uma situação do ponto de vista filosófico, sociológico, etc. Né? Decidir uma vida não pode ser uma canetada. Né? É uma questão prudencial, né? É uma questão humana.
E tudo que é humano é complexo. Isso é inescapável. Tudo que é humano é complexo, né? Certo. Então, assim, é, a minha linguagem nos meus textos, na poesia, tem muita influência do direito e tem muita influência também da minha visão, né, que a nossa língua, a nossa língua é muito rica, né? Então, assim, eu acho interessante explorar, né, o máximo esses tesouros. A nossa língua é muito rica. Eu acho interessante explorar ao máximo, e é o que eu tento fazer, com sucesso ou não, independente disso, eu tento fazer, é explorar da melhor forma que eu puder esses tesouros da língua, para expressar com riqueza os assuntos que me angustiam, que me fascinam, com riqueza as minhas ideias e emoções sobre os diversos temas, né, que suscitam o meu interesse. Então é nessa perspectiva que a gente às vezes se inclina um pouco mais realmente para o erudito, né? Mas não numa perspectiva hermética, né? Não numa perspectiva de pedante, como é que se diz, de exibir erudição, de exibir conhecimento, não nesse aspecto, mas no aspecto de explorar ao máximo esses tesouros da língua, né? Mas eu reconheço o valor tanto, e eu acho que tem espaço para ambas as manifestações, tanto para a manifestação erudita como para a manifestação popular. As duas têm os seus méritos, né? E na erudita eu vejo muito a questão da identidade da memória cultural. Isso é muito importante. A literatura erudita, né, muitas vezes, nossa, você vê no Dostoiévski, no Nabokov, não é, no Machado de Assis, você tá vendo ali interpretações da história da humanidade, né, registros de memória cultural valiosíssimos. Então é nesse aspecto, eu acho que ambas têm o seu espaço. E me inclino um pouco mais, de fato, reconheço para a erudita, porque eu acho interessante e eu tento explorar da melhor forma todos esses tesouros da nossa língua. E é uma questão, Pedro, eu até perguntei por quê. Porque até para as pessoas entenderem, é uma questão não de escolha, vou fazer coisas eruditas, não, vou fazer coisas populares, não. É uma questão também de experiência, de vida. Você viveu isso, você vive isso. Então é natural que o seu trabalho venha trazer isso aqui. Né? Como o meu trabalho vem trazer os estilos que eu gosto, as coisas que eu gosto. Eu falo de cinema, falo de literatura, de música e tal. E, de repente, é isso que eu sempre tive, né? Então, assim, não quer dizer que eu, de repente, não vá para o erudito, não quer dizer que eu, de repente, não vá para qualquer outra linha, mas é natural que você venha trazendo a sua essência e, aos poucos, vai transformando essa essência num estilo, né, que é natural. Eu acho que hoje você tem o seu estilo, falando nisso, né? Até para isso, e já perguntando, como é que você analisa a sua poesia? E qual é o seu estilo? Vamos lá, excelente pergunta. Mais uma vez, uma pergunta bem perspicaz. Então, eu considero assim que. Como eu falei, né? Eu tenho é uma tentativa, um esforço realmente de inserir nos meus textos, né? De inserir, de combinar as palavras, né? Da forma mais rica possível, né? Uhum. Então, assim, eu me considero assim como é que se diz, um pesquisador das palavras, né? Eu gosto de fazer combinações, né? Esse processo de alquimia, de misturar substâncias, né? Que o escritor ele também é um alquimista, ele mistura substâncias, ele combina elementos, né? E a poesia é uma escola. A poesia, eu tenho essa visão que a poesia ela é uma escola de desaprendizado, mas no bom sentido da gente desaprender os clichês e os chavões, da gente sair do cárcere, do dicionário, né, e fazer
reinventar a linguagem, reinventar as formas de expressão, né? Então, é o que eu tento fazer de uma certa forma, combinando as diversas palavras do nosso vernáculo, né? É tentar fazer algo diferente, da forma mais rica possível, se valendo, né, dos tesouros da nossa língua, né? Então, o meu estilo, realmente, ele é mais inclinado para o erudito, nessa tentativa, nesse esforço, não é? Lembrando Flaubert, né? O mot juste, a palavra certa, né? Mas não a palavra certa no sentido de exibir erudição, um conhecimento mais privilegiado, de forma alguma. A palavra certa que vai expressar de forma mais fidedigna o meu estado anímico, a minha emoção, a minha ideia, a minha concepção sobre algum tema. Então, o meu estilo é esse, tentando combinar as palavras e tentando mesclar as influências que eu tenho, o meu repertório, né? Do que eu leio, filosofia, direito, não é? E outros campos do saber, né? Psicologia, que eu gosto bastante também, a própria literatura, e fazer nesse processo de alquimia criativa, misturando essas substâncias, né? Expressar o meu estado de alma, expressar a minha indignação, expressar a minha contemplação sobre alguma coisa, né? Então, esse seria o meu estilo. E, assim, outra coisa que eu gosto bastante de ponderar, só para finalizar, acho que todo escritor, escritora, independente da sua tendência, é importante valorizar o seu cotidiano. Jamais desmereça o seu cotidiano, né? Nosso cotidiano, a nossa vida, é sempre um laboratório aberto a experiências, né? Então, assim, existe uma força intrínseca, existe uma dramaticidade no nosso cotidiano. Na sua vida, a ida à padaria, pode ser a coisa mais corriqueira, mais trivial. Há uma poesia, há um subtexto ali para a gente escrever. Então, eu direi isso, duas coisas que eu... Não definem, não, mas duas coisas que são essenciais ao meu estilo, que eu vejo, né? A observação, eu tento sempre observar o cotidiano, desde o mais simples, mas até o mais global mesmo, pandemia, cenário político-econômico, etc. Observar, né? Observar, tá com caneta em riste, apostos, né? Isso é importante, para escrever dentro da inspiração, ou mesmo eleger um tema e começar a escrever. Então, inspiração e transpiração andam juntas, eu não excluo uma nem outra, acho que é um somatório, né? E também de estar sempre lendo, né? Refinando o conhecimento, refinando o vocabulário, as formas de expressão, e tentar, né, a partir dessa alquimia, tentar, da forma mais rica mesmo, usar esses tesouros para expressar minha indignação, minha contemplação, aquilo que me impacta, né? É isso. Maravilha. Nádio Nascimento, bom dia, salve Mauro, muito bom, Pietro. Olha, a galera tá gostando. Programa Cruzeiro em Letras, obrigado, nós estamos aqui com Pietro Costa. Gratidão. Meu amigo, é o seguinte, em abril, olha só que coincidência, né? Em abril de 2019, você foi entrevistado pelo programa Cruzeiro em Letras, quando nós estávamos ainda na DF-FM. E lá você disse o seguinte, que pretendia lançar 2 livros por ano. Esse projeto ainda está presente? Eu falei um livro por ano, não foi? Ou foi 2? Livro? Foi um livro, desculpa. Porque no ano passado... Não, perfeito. Ótima pergunta. É porque no ano passado eu lancei 2. Então foi isso. Mas o projeto segue firme. Esse ano vem livro novo. Opa, daqui a pouco a gente fala então desse livro novo. E por falar nisso, eu quero fazer uma pergunta seguinte. Quem vem primeiro? O poema ou o título? O título ou o poema?
Ah, essa pergunta é fantástica, né? É um grande dilema, né? Para muitos poetas, né? Para muitos poetas. E quem vem primeiro para você? Olha só, geralmente o poema vem primeiro. Geralmente o poema vem primeiro, né? Mas Uhum. o poema ele não vem por acaso. O poema ele é filho de alguma angústia minha, alguma questão algum tema, alguma questão, alguma situação que me inquieta, né? E aí eu sigo esse processo que eu te falei, né? Do Mot Juste de Flaubert, buscar as palavras que vão casar com aquilo que eu quero expressar, né? Que vão da forma mais eloquente, no sentido de mais clara, mais palpável, expor aquilo que eu quero colocar, né? Então o poema vem primeiro. O título é o coroamento, né? O título é o coroamento. Maravilha, é isso aí. Você faz parte de várias academias, né, literárias. Como você avalia as academias de modo geral? E qual a sua participação dentro das que você participa? Ótima pergunta. Então, as academias, né? As academias eu vejo como um espaço assim de interação com aqueles que estão produzindo literatura e arte, né? Uhum. Então é um espaço privilegiado não no sentido elitista, privilegiado no sentido de um espaço em que a gente consegue com mais fluidez, com mais facilidade, né? Ter uma ideia do que está do que tá acontecendo em termos de arte e literatura, né? Então a gente é um espaço que a gente pode, né, anunciar o nosso trabalho mesmo autoral, que a gente tem também a possibilidade de ver, né, de perceber o trabalho dos outros que nos acompanham naquela Arcádia, né? Então eu acho muito válido o trabalho feito em regra, geralmente, pelas academias literárias e entidades culturais, porque é realmente um meio, né, de fomentar vínculos, né? É um meio de fomentar vínculos que podem gerar grandes parcerias, grandes trabalhos, grandes produções, né? Então eu tenho um olhar muito favorável, né? Às academias, é claro, desde que sejam norteadas por esses preceitos mesmo, né? Em que a vaidade não seja a tônica, né? Porque eu acho que já desvirtua. As academias, né? As academias que têm como é que se diz, uma preocupação de integrar-se ao meio cultural literário, não é? E de engrandecer o meio cultural literário, né? Então, nesse aspecto que eu vejo de forma favorável, positiva as academias e que eu tenho procurado trabalhar, né, nos meios dos quais participo, dos quais sou integrante. Né? Então, nesse aspecto, não só de ser mais uma academia, ou ter mais como é que se diz, uma qualificação para inserir no meu currículo um título, uma honraria, de forma alguma. Mas é uma forma, um acréscimo, uma forma diferente, interessante, não é, de contribuir para a cultura em geral. Né? Aí sim, nesse prisma, sim, eu sou plenamente favorável às academias. E é essa a lógica, esses são os preceitos que eu tenho procurado seguir. Não é para não ser mais um, mas contribuir,
a academia como membro, né, divulgar os integrantes daquela academia, divulgar o trabalho que ela faz. Cada academia tem a sua identidade, tem a sua voz, tem os seus preceitos, as suas características, a sua tradição. Isso é belíssimo, né? Esse mosaico que vai compor, não é, de forma grandiosa a nossa literatura, as nossas artes, né? Isso é fantástico. Eu acho que a gente tendo esse norte de integração, né, de que todos podemos ser mais juntos, isso é fantástico e isso só vai contribuir para a literatura e a arte brasileira. Interessante, porque nós temos aqui alguns comentários. A Berta está falando, a academia é o primeiro tijo de uma obra, pessoas que começam a escrever e divulgar. Aí a Soltena, do 2011, é isso. Academia mais... Deixa eu ver aqui, academia... É mais um incentivo, né, ao escrever, que para mim está muito claro aqui, aí eu estou com certa dificuldade. Também teve o Marcelo falando, vivemos uma época de baixíssimo índice de que cultural devido ao sistema educacional e de sua forma de educar. Achei aqui, cultura achei. E a poesia tendo... Se você puder ler aí melhor, Pedro. Achei, eu estou acompanhando no computador também. Não, tranquilo, tranquilo. É que eu estou acompanhando o computador também. Nós tivemos aqui várias manifestações, né, de apoio, de estímulo, mas aquelas que têm um aspecto mais de pergunta mesmo, de provocação. Nós temos a querida Neuza Albarello, né, que é o pseudônimo Bertial Albarello aqui no Instagram. A academia é o primeiro tijolo de uma obra. Excelente. Maravilha. Eu concordo. Né, a academia, né, com todo o respeito a quem porventura pensa diferente, mas eu acho que a academia ela é um marco na vida do escritor, né? É o tijolo da sua obra no aspecto do escritor ele ser conhecido, mais conhecido mesmo, enquanto na sua obra e na sua integração com a cultura, né? Na sua integração com o meio cultural, que a academia é um veículo para integrar os seus escritores, os seus componentes ao meio cultural, né? É um grande veículo. E ela promove, não é? Promove realmente de uma forma especial a vida literária, né? A interação, a convivência, não é? A discussão dos temas, dos grandes temas que a literatura não pode se negligenciar, né? Etc., né? Promovendo painéis, simpósios, saraus. Então, as academias, elas são agitadoras culturais por excelência, né? Elas fazem a cultura sair do marasmo apenas do livro, da mera discussão intelectual para algo mais amplo, né? Então, eu vejo dessa forma. Concordo, então, com a frase aí da Neuza. É um grande incentivo. Então, sim. Maravilha, a gente vai chegar lá. A Soltena falou que é mais um incentivo, né? Dentro dessa perspectiva que eu trabalhei também. O Marcelo Farnese colocou aqui, achei fantástico. Eu vou ler aqui. Vivemos uma época de baixíssimo índice cultural, devido a um sistema educacional quase falido na sua forma. Como ter acesso à cultura e à poesia, tendo este abismo entre as duas vertentes? Vamos lá. Eu passo muito bom. Eu achei interessante, mas... Bom, fala aí, Pedro, o que você acha? Vamos lá. Eu penso que a nossa educação, realmente, eu acho que não cabe alongar muito, é uma situação notória, né? Mas a nossa educação, basta ver os índices de desenvolvimento humano, etc. A nossa educação deixa muito a desejar, né? E a educação, ela é, por excelência, o meio que possibilita a cidadania, o exercício da cidadania, né? É pela educação que nós nos entendemos por gente, a nossa condição humana, entendemos, né, os direitos e deveres que nos cabem como cidadão, etc. Agora, a educação a nível artístico é um outro patamar, é um nível a mais, né? Porque, na minha compreensão, as artes e a literatura,
elas permitem um exercício mais altivo dos direitos e da cidadania, e das nossas liberdades, porque a literatura nos faz pensar, e as artes nos fazem pensar fora da caixinha. Né? As literaturas e as artes, elas são um diálogo permanente com a vida e com a construção cultural, né? Com as tradições, com as linguagens. É um diálogo qualificado com a vida. Né? Então, pela literatura, a gente pensa fora da caixinha. Então, eu acho que a nossa educação está duplamente rebaixada por a educação estrito sensu, né? E também por esse outro motivo, que ela é deficitária em valorizar a contento e as artes e a literatura. Então nós temos esse desafio de engrandecer a nossa educação, não é? E atribuindo um papel maior, mais frequente às artes e à literatura nos currículos das escolas, né? Inserindo, né, os autores e escritores contemporâneos, não célebres também, mas também inserir, por que não colocar nas escolas, né, discutir nas escolas, né, o Mauro Rocha, não é? Os autores e autores que estão nos acompanhando, isso faz parte. A gente precisa evoluir, crescer, subir esse degrau, né? Então é assim que eu entendo e respondo a pergunta do Marcelo. Eu acho que a gente precisa subir o degrau da educação para incluir a cultura e a poesia, para a cultura e a poesia não ficar restrita a determinados círculos, não ficar restrita ao Mauro, ao Pietro, à Adriana Ribeiro, ao Charlan Fialho, a Nádima Nascimento, a Lu Veiga, ao Ismar Lemes, entre outros nomes. A gente só está citando aqui, né, com deferência aos demais também, mas é assim que eu entendo. Tá? Maravilha. Galera, é o seguinte, teve algumas perguntas aí relacionadas à educação e tudo mais, a gente não vai se estender nesse momento, porque realmente é muito, né, um assunto bem polêmico e palpitante. Eu só quero dizer o seguinte, eu acho que para mim a literatura, além dos livros, nós temos que fazer com que as crianças ou outras pessoas leem também revistas, quadrinhos. Se a pessoa está conseguindo ler um filme legendado, então assim, se ela tem condições, ela está ali fazendo esse exercício da literatura. Eu entendo muito bem que a gente quer que os nossos livros sejam lidos por todos e tal, mas a literatura, ela é, como o Pietro ela está fora da caixinha quando ela se estende a outros meios de comunicação. Então, o cinema tem literatura, o teatro tem literatura, perfeito. A música tem literatura. Então, tudo isso, e a gente tem que entender isso, porque às vezes a obrigação de ler é complicado. Eu detestava ler coisas da escola. Perfeito. Então, assim, só para resumir, a literatura ela é muito mais abrangente, mas eu concordo plenamente com todas as opiniões relacionadas. Mas uma hora a gente abre uma live para discutir educação e literatura. Porém, agora vamos falar o seguinte, senhor Pietro Costa. Estamos no programa Cruzeiro em Letras. Agradeço a todos que estão assistindo, a todos que estão interagindo nessa manhã de sábado maravilhosa com esse cidadão ímpar. Não é porque é meu amigo não, mas um dia quando eu crescer eu quero ser como ele. É o seguinte, meu querido. Você vem se destacando em vários concursos ou prêmios literários. Aqui no DF, também fora, obviamente, e você foi finalista recentemente do Prêmio Alain Vigiano de Literatura do Sindicato dos Escritores. Pergunta, se você tiver aí, claro, você poderia ler o seu poema, que foi, né, que estava dentro dos finalistas, e qual a importância dos concursos e prêmios literários para você? Vamos lá, eu abro ele aqui rapidinho, eu tenho aqui sim. Sim, abre ele e leia, para a galera até conhecer. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, estou abrindo ele aqui. Posso ler, Mauro? Por favor. Vamos lá. Estamos aguardando.
O título é Ora e Labora, vou recitar para vocês. Enaltecer 60 anos de histórias é restabelecer autênticas memórias. Do chão seco do Planalto e sua poeira acumulada, ergueu-se um sonho alto de uma mente visionária. Nas asas vastíssimas do presidente JK, os destinos de toda uma nação a planear. Ora e labora, ansiedade capital. Ora e labora, para um distrito federal. Ora e labora, o deserto virou canto de obra e uma lírica urbe aflora. Quem sabe faz a hora, cava, corta, serra, solda. Engenho máximo de oportunidades, laborardo de candangos intimoratos, mãos operosas, intensas atividades, lapidando a preciosa joia do cerrado. Nos prédios de fachada envidraçada, a magnitude da lírica urbe é realçada. A renomada profecia encontra reflexos, sonhos futuristas e mistérios concretos. LBV e seus impressionantes vitrais, templo budista, máximas orientais, a Dom Bosco, a catedral, a igrejinha, o vale amanhece com casos de ufologia, credos e crenças em harmonia. Enfeitando as retinas com ipês amarelados, emolduro suas lembranças como um quadro, lágrimas de aurora florescem o imaginário. O entardecer que parece uma quimera, o sol a desmaiar no recanto das vistas, sua rutilante luz se despede pela janela. No anoitecer, desprovido de ondas e praias, mergulho no âmago de sua orla estrelada, até enfim encontrar, radiante, entre quadras, a esperança ao longo de postes e calçadas, revestindo Brasília e sua aura iluminada, nos olhares de crianças felizes e integradas. Muito bom, cara, muito bom. Parabéns por ser um dos finalistas também. Muito obrigado. Muito parabéns bonito seu poema. Obrigado. Estamos juntos. Sempre. É o seguinte, está quase terminando, galera. Eu sei, daqui a pouco, mas fazer o quê, né? Ter lives com algumas pessoas tem que ser 3 dias, hoje a gente não consegue, né? Mas é bom, porque aí a gente vai traz de volta o Pietro e tudo mais. Porém, é o seguinte, eu ouvi falar, aqui não é nos bastidores, mas eu ouvi falar que você, Pietro Costa, está preparando um romance, verdade ou não? Longo prazo, verdade. Tá. E por falar em novo livro, você está com um novo livro, como é que é? Você está numa produção, como é que é essa história desse novo livro que você comentou no início? Sim, o livro já está pronto, né? Só alguns ajustes finais. Na verdade, a editora praticamente já consolidou o trabalho, eu que estou atrasando um pouquinho, né? Porque tem alguns poemas do livro que estão participando de concursos, né? Então, pela questão do ineditismo, eu preciso aguardar a autorização desses certames, né? E os resultados serem divulgados, e aí sim, naturalmente a gente vai dar continuidade ao processo da publicação. Né? Que legal. Mas o livro está praticamente pronto, tem alguns ajustes finais a fazer, pouquíssima coisa, está muito bonito, é uma parceria bacana, gente. Posso anunciar a editora ou... Pode, por favor, aqui é Cruzeiro em Letras, meu querido. Maravilha. Pode anunciar a editora à vontade. Agora eu quero perguntar o seguinte, já tem título e tudo? Você vai anunciar também? Como é que é? Vamos anunciar, vamos aproveitar. Vamos aí, aproveita. Prestigiar esse programa maravilhoso e esses ouvintes maravilhosos, né? Prestigiar esse nobre confrade. Então, o livro já tem título, Lua a Pino. Né? Lua a Pino. E como surgiu esse título? Então, é porque eu sou fascinado pela Lua, né? Tudo o simbolismo dela, né? Da Lua, né? E o trocadilho também, que eu gosto muito também do simbolismo do lobo, né? Então a gente fez esse trocadilho, eu tenho um poema, inclusive, que trabalha esses elementos.
Luapino, Lupino, né? Então, daí você pode estender para várias questões, abordagens, etc., né? Da própria poesia, né? Da sensibilidade, do lúdico, enfim. Então, Luapino, a editora Edições e Publicações, que é uma editora muito atuante no cenário da produção de antologias. Eu achei interessante a forma da editora trabalhar, a forma que ela valoriza e divulga os seus parceiros e parceiras, né? Editora conduzida com muito carinho pela Ana Angélica Ferrazzi, né? Trabalho muito bonito, as capas, É de trabalho de Brasília, divulgação. não? É de São Paulo, Ourinhos, de São Paulo, né? Então, está praticamente pronta a obra. O clipe, eu estou produzindo, está praticamente pronto. Em breve a gente vai divulgar o e-book, né? O e-book com música, né? Com imagens, bem interessante para divulgar também. Então está praticamente pronto, né? E é isso, eu tenho anuncio aqui com muita satisfação. Luapino, pela Edições e Publicações, né? Em breve vocês terão conhecimento para lançar esse. Em breve, nas melhores estantes aí, galera, para vocês colocarem, guardarem, lerem e tudo mais. Que maravilha, show de bola. Parabéns, parabéns mesmo. Quero também agradecer rapidinho a Nilva Souza. Quero agradecer rapidinho a Nilva Souza. Nilva, grande escritora, poeta, ela também produtora cultural e empresária, né? Ela tem uma empresa, ela confeccionou. Em breve eu vou divulgar o meu banner novo, incluindo essa obra nova, né? Então eu tô com um banner novo, tá? Em breve vocês vão... Aí vou ter que atualizar as vinhetas, né? Do Faces da Poesia, Tributo, com um banner novo, viu? As vinhetinhas que a gente gosta de anunciar os trabalhos, tem que atualizar, né? Claro, legal. Que bom. E eu quero... Precisando aí, procure a Nilva, então, né? Com certeza. E mais 2 nomes, a Angélica eu agradeci, tem mais 2 nomes que eu não posso me furtar de agradecer. Flora Benites, prefaciadora de Luapino, quero agradecer, grande representante do celeiro literário brasiliense, né? Flora Benites, prefaciadora, e eu quero agradecer Simone Elias, multiartista, escritora, poeta, pintora, que fez as ilustrações do meu livro, né? E a ilustração da capa, né? É um trabalho lindíssimo. Simone Elias, vale a pena conhecer. Ela está nas redes sociais, Simone com Y, tá? Eu acho que, não lembro se nas redes sociais o Elias é com Y ou com I, mas o Simone é com Y. Vale a pena conhecer, faz um trabalho muito bonito. Que legal, que bacana, legal também essa divulgação que você está fazendo. E aguardem o livro do ano, o livro de Pietro Costa. Luapino, vamos lá, galera, show de bola. Galera, é o seguinte, estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras, quase chegando no final. E quero agradecer de antemão a todos que participaram e também que comentaram. Eu sei que alguns comentários, né, foram muito interessantes, mas é porque realmente a gente tem um tempo, né? E eu prometo que uma hora o programa Cruzeiro em Letras vai fazer essa questão aí, da gente debater algumas questões de educação, de literatura e tudo mais, que é interessante também, e é o nosso intuito aqui fazer esse trabalho, né, dentro da literatura, dentro da cultura. Beleza? Pietro, é o seguinte, eu sei que você em 2019 falou sobre essa pergunta e tudo mais, mas não tem como, o programa Cruzeiro em Letras não tem como fugir dessa pergunta. Quem é Pietro Costa? Quem é Pietro Costa? Pietro Costa é um navegante de costa a costa aí das páginas literárias, das páginas poéticas. É assim que eu me vejo, é assim que eu quero ser, né? Cada vez mais. Eu quero estar participando o máximo possível de antologias que eu vejo que além de uma obra tem um projeto, né? Tem um trabalho interessante, um elenco interessante de autores e autoras. Eu quero estar em convívio, né? Com escritores e escritoras, leitores e leitoras, né? Artistas, né? Daqui de Brasília, daqui do estado, daqui do país, daqui do mundo afora, né? Porque a gente, nesses caminhos da palavra, a gente sempre tem muito a aprender, tem muito a se surpreender, né? Que conhecimento é uma grande aventura, né? Conhecimento
é uma descoberta incessante, uma descoberta contínua, né? E eu quero realmente navegar por esses oceanos fantásticos, misteriosos da literatura de costa a costa. Esse é o Pietro. De costa a costa, muito bem, Pietro Costa. Galera, é o seguinte, nós estamos no final realmente do programa Cruzeiro em Letras. Agradeço aqui a presença de todos, principalmente do Pietro, por ter aceitado também o nosso convite, né? Por mais que a gente saiba que o programa é da Academia Cruzeiro de Letras, ele é o presidente, mas às vezes a gente não tem agenda, e a gente tem que achar agenda, e que bom que ele achou a agenda para a gente aí, entrevistá-lo, até porque ele também está, né, com várias produções, várias coisas interessantes, e aguarde aí, além dos programas. Agradeço a todos, tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Amanhã teremos à noite, 19h30, nos bastidores, tá, com a Carla Andrade, é uma escritora também muito boa, muito legal, vai ser muito interessante acompanhar, né, e conhecer o trabalho da Carla. E eu convido a todos que estão aqui para assistir amanhã nos bastidores a partir das 19h30. Pedro, obrigado, suas considerações finais, e agradeço a todos. Mauro, eu agradeço demais. Você sabe a elevada consideração que eu tenho por você como pessoa, como escritor, né? O Mauro eu considero como meu padrinho, né, na vida literária. Foi a primeira pessoa que eu conheci do meio literário mesmo, assim. E a partir daí a gente iniciou uma caminhada juntos, estamos juntos até hoje, e até sempre que tivemos aqui nesse Sim. plano, né, fazendo literatura, encontrando pessoas, né, com o mesmo objetivo, né, para a gente estar ampliando o nosso trabalho sempre com qualidade, com carinho, né? Então agradecer primeiro ao Mauro pelo trabalho à frente da Academia Cruzeirense de Letras, pelo trabalho à frente da cultura, né, como produtor cultural, como escritor. Parabéns pelas lives que você tem conduzido brilhantemente. Parabéns, né, a todos que nos acompanham também, que não se permitem esmorecer. Nós transformamos vidas, tenho certeza disso, né? Sem nenhum pedantismo, isso é uma constatação. Se a gente para, as pessoas acabam nos abordando, o que está acontecendo, está tudo bem. Então o trabalho de cada um aqui, de cada uma, é essencial, literatura é essencial. Imagina uma quarentena sem artes, sem poesia, sem cinema. Seria sofrível, seria uma experiência ainda mais sofrível, já está sendo, mas ameniza muito e nos dignifica muito a literatura e as artes. Elas nos dignificam a nossa existência. Então, gratidão, Mauro, gratidão a todos que nos acompanham, a todas. Um beijo no coração e não se permitam esmorecer. Avante, vamos juntos. É isso aí, querido. Muito obrigado a todos, obrigado, Pietro. E sábado que vem, programa Cruzeiro em Letras, 11 horas da manhã, com um grande artista da cidade, da nossa cidade, ou do Brasil, ou quem dizer do mundo, né? Vai que de repente a gente acha um escritor do mundo que queira fazer um programa em letras, né? Nunca se sabe. Mas convido todos vocês e assistir, acompanhar Pietro Costa nas redes sociais, acompanhar o programa Cruzeiro em Letras, acompanhar a Matriz Cultural e todos que estão aí, que estão no Instagram também, né? Fazer esse intercâmbio de acompanhamentos é legal, é bacana, você descobre cada coisa legal, cada coisa bacana. E descobre também um trabalho show de bola de cultura, e que é isso que a gente faz, que é isso que a gente quer, um mundo que realmente consiga, como o Pietro falou, né, o livro é seu cartão de visitas, mas não parar só aí, dali se estender muito mais. Obrigado, galera, mais uma vez, obrigado a todos, valeu, Pietro, valeu, galera, grande abraço, valeu. Tchau, tchau. Valeu, Maurão, obrigado, gente. Falou.